Hoje, então, é a quarta mensagem. O primeiro que eu vou falar hoje, gostaria de falar hoje é uma pergunta, né? Julgar é pecado? Então, eu sei que existe, né, uma cultura no nosso meio, na nossa nação, não sei se os outros lugares é assim também, mas aqui no Brasil é assim, é uma cultura de não julgar, né? E essa cultura não é só do mundo, ela é, os cristãos também, sua grande maioria, né, tem também esse pensamento, né, que a gente não deve julgar ninguém, né, deixa a vida dele. A vida dele é dele, a minha é minha. E então a gente não deve julgar. No fundo, isso é uma coisa assim bem terrível, né? Porque primeiro que é uma mentira, né? Porque todo mundo julga, ninguém faz isso. Esses que falam que não julga ninguém, no fundo é os que mais julgam, né? Primeiro que isso é uma mentira. E segundo que, irmãos, não tem como a gente viver sem julgar as coisas. Entendeu? Não tem como a gente viver. Não dá. Não existe essa coisa de não julgar. Isso aí é a coisa mais absurda que existe. Tudo que nós fazemos, para saber se eu vou para frente ou para trás, se eu vou para cima ou para baixo, se eu falo sim ou não, eu tenho que fazer um juízo de valor, eu tenho que fazer um julgamento. Entendeu? Essa história de não julgar é uma ideia que foi criada assim, é tudo em nome do amor. Tudo em nome do amor. Tudo em nome da política, né? Eu não ficar de mal com ninguém, ficar de bem com todo mundo. Então, tudo que o outro está fazendo, eu não devo julgar, que é porque se ele está se prostituindo, né? Eu não devo julgar, porque aí também quando eu me prostituir, também ninguém vai falar nada, né? Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia, para você ver como é maligno esse negócio. Só para você ver como é maligno. É mais ou menos, o princípio é o mesmo. Você conhece aqueles pastores, geralmente os apóstolos que têm essa mania, mas não é só apóstolo não. Pastor também, muitos têm essa mania de falar, eu sou ungido do Senhor, e aquele que se levantar contra mim, vai ser fulminado, vai sair formiga da boca dele, não sei mais o que. Irmãos, estou exagerando um pouquinho, mas é mais ou menos isso que o povo faz aí. Por que eles falam isso? É para ele continuar fazendo as coisas erradas, e ninguém poder falar nada. Olha, eu falo para vocês, cuidado com esses que se dizem homens de Deus e falam assim, eu sou ungido do Senhor e ai daquele que tocar em mim. Cuidado com esse povo, hein? Não sei se eu sou ungido do Senhor, eu até creio que sim, mas isso não me faz de mim alguém que não é intocável, infalível, superior aos outros. Então, mas a ideia mais ou menos é essa. É essa, porque a pessoa precisa se proteger. Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto quando fazem juízo de valor da minha pessoa. Eu gosto quando julguem. Eu só tenho medo da pessoa me julgar levianamente. Aí dá medo. Mas se julgar com critérios da Bíblia, tudo, ela vai ficar mais meu amigo. Ela vai ver que eu não sou perfeito, que eu sou um ser humano, mas ela vai ver que eu sou uma pessoa confiável. Então, acho que quem é correto não tem medo. Quem tem medo do Código Penal é bandido, né? Então, quem tem medo de ser julgado é quem está devendo. Então, nós não temos que ter medo. Agora, é lógico que você tem um temor de ser julgado levianamente. E a pessoa te julgar pela aparência e sair metendo a boca. Então, isso é errado. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas vamos começar. Primeiro, é uma pergunta, julgar é pecado? Bom, eu já vou responder a pergunta aqui nos textos aqui, que não é. Muito pelo contrário, a gente precisa julgar e a Bíblia tem vários textos, eu não coloquei todos, é óbvio, mas coloquei aqui os principais, que fala que nós devemos julgar sim. Olha o primeiro, João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, vírgula, e sim pela reta justiça. Você vê que o texto, só esse aqui já está dizendo claramente que você tem que julgar. Só que tem um tipo de julgamento. Aqui, um versículo curtinho aqui, ele está dizendo muitas coisas. Você tem que julgar, deve julgar, porém, tem um critério aí, não é ir julgando assim pelas cabeças, não. E olha, 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida?
Então, esse texto aqui, o contexto dele aqui, está se referindo mais, é lógico que é bem amplo aqui, mas o ponto principal aqui, no contexto, né, lá, que em Coríntios, essa palavra está se referindo assim no sentido de, por exemplo, tem dois irmãos aqui, né? Então, o Rodrigo e o Anderson, eles estão com uma dificuldade, aí estão com um problema, e aí um acha que está certo, e o outro acha que está certo também. Então, o que vamos fazer? Vamos entrar na justiça. Cada um contrata um advogado e entra na justiça. Tá certo? Não. Ué, nós não somos dignos. Você vai botar um advogado ímpio, um juiz ímpio para julgar você, você não pode vir aqui e falar, pastor, nós estamos nós dois aqui, acha que ele está certo, eu acho que eu estou certo, o Anderson acha que está certo, o Rodrigo acha que está certo. Pode acontecer uma coisa dessa? E por causa disso eu vou dizer que os dois estão em pecado, não são crentes, não, com crentes corretos, cheios do Espírito, pode acontecer mas, poxa, eu acho que eu estou certo, acho que ele está certo. Tudo bem, se for uma causa pequena, se você for meio espiritual, você fala, não, tudo bem, está certo, é você, deixa para lá tal. Mas se for uma coisa grande, às vezes, não dá. Em vez de se pôr diante do ímpio para julgar a sua vida, se ponha diante do crente. Vem aqui e fala, pastor, o que o senhor diz disso daí? Eu falo antes, o Rodrigo está certo. Mas aí eu não aceito. Bom, aí fica difícil. Aí você tem que aceitar o conselho do pastor. Aí você tem que pensar, não, ainda que você ache, não, eu estou achando que o Rodrigo está errado e o pastor também, mas se o pastor falou, agora não tem para onde correr, eu vou ter que tomar a cruz então. Correto? Aí não dá, senão não tem jeito. Né? Então a gente tem que aceitar o julgamento aqui, porque senão você vai ir para o julgamento do ímpio. É lógico que ele é mais abrangente, mas no contexto ali estava se referindo mais especificamente a esse tipo de coisa. Né? Agora olha, 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Isso aqui é forte, irmãos. Já em carta vos escrevi que não vos associeis aos impuros. Não vos associeis aos impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Por quê? Se você não pode se associar, né? Aqui se associar e não ter amizade, não está assim muito de rodinha e tal. Então, se você não pode se associar com os impuros deste mundo, então você não poderia ter amizade com uma pessoa descrente, por exemplo. Por exemplo, se o seu irmão de sangue é descrente, você já teria que isolar ele. Espera aí, não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que o texto diz. Olha como é forte isso aqui. O versículo 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, beberrão, roubador, com este tal nem ainda comais. Então, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, se não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai dentre vós, pois, o malfeitor. Há situações extremas que uma igreja santa, correta, justa, que ama de verdade, ela tem que chegar para o cidadão e falar, olha, aqui nessa igreja você não pode mais vir. E eu vou falar para você. E isso é uma das provas de amor verdadeiro. Porque aquele que vê a igreja, alguém aqui prejudicando a igreja, dando um prejuízo ensinando coisas erradas, tentando fazer fofoca, às vezes botar a perder os filhos, nossos filhos aqui, e o pastor está lá só de boa, não, mas eu amo aquele ali. Esse não é o amor da Bíblia. O amor da Bíblia é o amor verdadeiro. Aquele que não deixa perecer um justo por causa de um ímpio. Este é o amor da Bíblia. Então, eu espero que em todo o meu ministério aconteceu umas 3 vezes, viu, irmãos? Olha, você não é mais bem-vindo aqui. Mas eu já tenho algumas pessoas na mira aqui, que saíram dessa igreja, que se voltar aqui, eu falo, olha isso. Aqui, vamos sentar aqui. O negócio é o seguinte. Não é que eu não queira que você venha para cá, não. Aqui você não é benção mais. Né? A igreja não vai conseguir ser benção para você. Eu não vou mais conseguir ser benção na sua vida. E você também não vai conseguir mais ser benção na minha vida. Né? Pessoas que vieram para a igreja, saiu falando mal. Aí volta para a igreja.
Entendeu? Aí eu dou todo o amor, perdoo, todo o amor e carinho. Aí sai de novo falando mal. Teve gente que fez isso 3 vezes. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais porque eu não consigo mais ser bênção nessa vida, na vida dessa pessoa. E essa pessoa também não vai conseguir ser bênção. Pastor, mas está escrito que se ela se arrepender, 70 vezes 7. Mas ela não demonstrou arrependimento. Ela não demonstrou. Ela precisa agora demonstrar esse arrependimento. Se ela se arrepender, se eu identificar que houve um arrependimento verdadeiro, essa pessoa já me enganou 3 vezes, mas eu acho que agora ele está arrependido, não, aí sim. Aí tudo bem, mas vai ser difícil. É difícil acontecer um caso assim. A pessoa vem uma vez, só te perturba, atrapalha a sua vida, dá um prejuízo danado para a igreja, aí volta, se arrepende. Quer dizer, se arrepende entre aspas, né? Aí volta, segunda, terceira vez, e dá um prejuízo danado para a igreja, porque vem e fala muito fofoca, e sai e fica falando mal da gente lá para o outro. Então, é ruim, é complicado. Eu acho que se a pessoa, Deus tivesse um propósito para essa pessoa ser bênção aqui na vida da nossa igreja, ela não tinha permitido essa pessoa ter azucrinado tanta vida da gente. Agora, esse negócio tem que perdoar 70 vezes 7, isso aí é um irmão que está aqui dentro, que você vê que está lutando, que está tentando, mas caiu de novo. É diferente, irmãos. Você viu como que as coisas, você tem que estar cheio do Espírito mesmo, senão não dá, irmãos. Não dá, você vai ser enganado, vai fazer a coisa errada. Por isso, irmãos, que nós temos que andar em santidade, buscar o Espírito Santo, ler a Bíblia, orar, fazer o bem, fazer o melhor, buscar a santidade, porque senão o diabo vai enganar a gente. Olha, eu estou com uma sede de mudar de vida, entendeu? De ser alguém melhor na vida, com uma sede tão grande, irmãos, tão grande. E olha, depois que eu comecei a preparar essa palavra, não que eu comecei a ministrar, depois do dia que eu comecei a preparar, estudar essa palavra, que faz 1 mês eu acho que eu comecei a ministrar aqui, mas deve estar fazendo uns 2 ou 3 que eu comecei a preparar essa palavra, minha vida está mudando. Estou sentindo diferença. Se você ouvir uma série de mensagens dessas sobre o pecado e não houver nenhuma mudança na sua vida, irmão, irmão, aí está ruim. Aí está ruim. Aí você fala, pastor, mas eu estava já tudo beleza, estava tudo direitinho, eu nem estava precisando de mudança. Aí eu falei, aí está pior ainda do que eu imaginava. Aí está pior, aí o negócio está feio. Aí está feio, aí provavelmente nem converteu. Porque se você não consegue identificar nada, então é porque não converteu. O povo do mundo está na lama lá. O cara do caminhão do lixo, ele está lá. O caminhão do lixo passou e eu quase morri. E o cara do caminhão estava lá de boa, cantando. Uma alegria, cara. Aconteceu esses dias agora, não sei o que tinha dentro daquele lixo. Caminhão de lixo sempre é feliz, mas nesse dia estava demais. Não sei o que tinha lá dentro. E o cara lá, os dois lá, só cantando. E estava uma felicidade, cara. Entendeu? Então tem gente que é assim, ele está atolado no pecado e ele não percebe, ele não consegue enxergar, aí é mais grave. Deixa eu só contar aqui uma coisa para vocês. Você sabe, eu não sou daqui, né? Mas a minha esposa é de Guará, né? E tem umas 2 dúzias de irmão lá na igreja de Guará, que é da família, né? Da minha esposa, né? Ele deve ter umas 2 dúzias mesmo. Deve ter, se contar criança, tem mais de 2 dúzias. Deve ter umas 2 dúzias só de adulto. E a família dela é meio grande, né? Bastante, metade está na igreja. Mais da metade, eu acho. E lá é o seguinte, lá tem uma moça que é sobrinha, né, da Carol. Isto é, prima do Rodrigo, né? Do pastor Rodrigo. Então é sobrinha da Carol, sobrinha minha também, né? Somos casados. É prima do Rodrigo, é sobrinha do obreiro Maico, né? E sem contar que a família toda está lá. E aí ela começou a namorar um rapazinho do mundo. 16 anos. Começou a namorar um rapazinho do mundo. Aí o que acontece? Como é que se decide uma coisa dessa? É uma decisão difícil. Então foi feita uma reunião com a liderança da igreja, o presbitério, chegaram à conclusão que não chega a ser ao ponto de expulsar. Ela pode ficar na igreja, mas não pode ser membro da igreja, não pode tomar ceia, não pode fazer nada, ela está em pecado. Está namorando de maneira rebelde, nem tem idade para isso, 16, 17, acho que é pouco, e uma pessoa que não é crente, né, se rebelou totalmente, entendeu? É da família, irmãos. O pastor tem que ser cabra macho, né? Chegar na frente do culto, 100 pessoas no culto,
150. Fala, isso aqui agora nós decidimos assim, assim, sim no presbitério. Agora o mais interessante é o seguinte, tem o pai, tem a mãe, tem um monte de tio, tem 20 pessoas da família lá. Ninguém ficou de bico não. Por quê? Porque são crentes, porque ouviram a palavra, conhecem o ensinamento, sabe que está certo. Sabe que está certo. Agora, tem uma coisa. Ela tem que se manter discreta lá dentro com o menino. Porque se ficar se agarrando lá, ia ter que expulsar. Aí pode ser filha do Papa. Aí aqui dentro você não pode vir. Porque aí está prejudicando demais a igreja. Quando começa a prejudicar demais o andamento da igreja, aí não tem jeito. Aí pode ser filha do Papa. Aí tem que, você não é bem-vindo mais nesse lugar. Né? Então, é o seguinte, eu conheci um pastor que o filho dele, embora não era filho, né, de sangue, mas eu acho que nesse caso não faz muita diferença, porque pegou para criar bem pequenininho, e ele virou homossexual, e o pai convidou ele para se retirar de casa. Não, aqui você não pode ficar mais não. Mas essa é a minha casa, essa aqui é... Não, essa casa não é sua não, essa casa é minha. Se você seguir as ordens, seguir o padrão aqui, você pode ficar, se você não seguir, não dá. Ah, mas o pai expulsou o filho dentro de casa. Esse pai não tem amor. Entendeu? Irmãos, o homem tem mais 2 filhos. Se ele não fizer isso, a chance de perder os outros 2 é muito grande. E tem mais uma coisa. Expulsando esse menino de casa, ele ainda tem uma chance de ganhar esse menino ainda. Agora, concordar com a barbaridade, você não vai ganhar ele para Jesus concordando com a barbaridade. Você entendeu? Não vai ganhar ele para Jesus concordando com a barbaridade. Passando a mão e entregando na mão de Deus. Não. Isso é coisa dos covardes. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Entendeu? A palavra que vale para Mariazinha, a palavra que vale para a Julinha, a palavra que vale para o Zezinho, a palavra que vale para a minha sobrinha, para a sobrinha da Carol, ela tem que valer para o meu filho, ela tem que valer para o seu filho, ela tem que valer para todos. Pastor, mas se é uma pessoa que está firme na igreja, que é um obreiro na igreja e o filho se rebela, a gente tem que pensar um pouco mais. Acho que se você pensar 10 vezes para expulsar alguém da igreja, se for um filho de um obreiro, você tem que pensar 12, eu acho, não sei. Mas enfim, mas não adianta, mas a palavra tem que valer para todos. E ela tem que valer para o seu filho. E se um dia o seu filho fizer coisas graves, dignas de reprovação gravíssima, e eu não fizer nada, saia dessa igreja, vai para uma que faça, vai para uma que tenha coragem, que não seja covarde. Que não seja covarde, porque o covarde vai botar seu filho a se perder. Então, é sério isso, irmãos. Embora está escrito na Bíblia, e não é só esse texto, não, tem vários, né, que fala que, mais ou menos nesse tom aí. Mas isso aqui, nas igrejas modernas de hoje, não é lido. Não é lido. Não, tudo é em nome do amor, né? E tudo é a graça de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não acredite que tenha. Mas se tiver um lugarzinho que o fogo é mais quente lá no inferno, é para esse lugarzinho que esse povo vai. Pastor, o senhor não tem medo de falar essas coisas? É igual quando o cara me ameaçou de morte lá em Ubatuba, que eu perguntei na igreja. A igreja com 400 pessoas. Pergunta para mim se eu tive medo. Todo mundo gritou num só coro. Lógico que não, pastor é do fogo. Olha, irmão, vocês estão viajando na maionese. Eu tive medo e foi muito. O traficante falou que vai me matar e eu não tenho medo. Tive medo e foi muito, mas eu não tinha para onde correr. Eu vou para onde? Oh Deus, ou o Senhor me guarda ou o Senhor me guarda. Então, você acha que eu não tenho medo, não tenho temor de falar essas coisas?
Mas o mesmo temor que eu tenho de falar, eu também tenho de não falar. Porque falar, você vai responder por você ter falado. Mas se você não falar, você vai responder também diante de Deus por não ter falado. É a mesma coisa, você não tem para onde correr, irmão. A gente não tem para onde correr, é isso que a gente precisa entender. Você tem que pensar 300 vezes para expulsar um irmão da igreja? Tem. Não dá temor, não dá medo? Dá, mas também não dá medo deixar alguém que está atrapalhando a igreja, que vai acabar desvirtuando os outros. Não dá medo também? Não é a mesma coisa? O juiz vai fazer um julgamento lá. O cara, estão dizendo que o cara é estuprador, de criancinha. Mas o juiz vê que as provas não são tão contundentes. Aí ele fica com medo de condenar o cara, não fica? Mas ele também fica com medo de soltar. Você fica entre a cruz e a espada. Então o que acontece? Ele não vai poder fazer nenhuma coisa nem outra, se ele for um juiz justo. Nenhuma nem outra. Ele vai ter que tentar buscar mais provas. Por quê? Não adianta. Medo a gente tem, temor a gente é ser humano, a gente não virou anjo. Só que é isso que a gente precisa entender. Nós não vamos responder diante de Deus só por aquilo que falamos e não devíamos ter falado. Nós vamos responder também por quando não falamos e devíamos ter falado. Nós vamos também responder também porque quando devíamos falar e ficamos calados. Também é a mesma coisa, irmão, não tem diferença. Você vai responder diante de Deus. Escuta aqui, olha aqui para mim. Você vai responder diante de Deus aquele dia que você deu uma surra no menino, seu filho, sua filhinha que você ama. Você deu uma surra nele, você vai responder diante de Deus depois. Você fez certo, você vai responder. Se você foi certo, você bater. Se você bateu com a motivação errada, você bateu por raiva, para extravasar a raiva, porque o menino de repente era enteado só, não era filho, alguma coisa assim, você vai responder diante de Deus, pela surra que você deu no menino. Um dia que de repente você deu uma surra nele que não precisava dar. Mas o dia que precisava dar uma surra e você não deu, você vai responder do mesmo jeito. Não vamos responder só por aquilo que fizemos de errado. Vamos responder também quando deixamos de fazer o certo. É a mesma coisa, não tem diferença. Prestou atenção como o negócio é sério? Uma gota de veneno no copo de água envenenou toda a água. Então tem situações, se a gente quer ter uma igreja santa, se a gente quer servir a Deus de verdade, e a gente ora, na verdade nós devemos orar para que nunca seja necessário. Mas se um dia for necessário, vai ter que ser feito. No caso da menina não foi assim, nós entendemos que é grave. Porque criada na igreja, ensinada o que é certo, né, se rebelou e não obedeceu o pai, nem pastor, nem tio, nem avó, nem ninguém, eu vou namorar e pronto. Entendemos que é grave. Mas para expulsar a pessoa da igreja assim, tem que ser uma coisa bem grave, né? Não é questão de bem grave, tem que ser uma coisa assim que está prejudicando muito. Aí se a pessoa fala que vai namorar, ainda vai vir na igreja, pegar na mão e fica de agarramento, aí não dá. Aí isso aqui você não pode mais ficar não. Aí já além de ser grave, é uma coisa que prejudica o andamento da igreja. O que eu vou dizer para os outros jovens? É igual aquele pastor que o filho era homossexual, mas tem mais 2 filhos. Se eu deixar isso, eu vou aceitar isso aqui, os outros 2 vai gostar da coisa também, e aí como é que vai ser? Então, por que Deus abriu a terra lá, no Velho Testamento lá e morreu umas 3 centenas de pessoas lá? Por quê? Por amor aos outros. Senão ia botar a perder tudo. Os outros não estavam aguentando mais, aqueles caras ali no meio, azucrinando. Então aqui, 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Você viu que tem que julgar todas essas coisas, né? Reter o que é bom. Julgai entre vós mesmos, se é própria mulher, ore a Deus sem trazer o véu. Nesse contexto aqui, Paulo, o contexto dá a entender assim que
ele estava falando ali com o povo de Corinto, mas eles não era o que eles acreditavam. O povo de Corinto pensava diferente. Então ele chega num ponto e fala, julgo vocês mesmo então, o que é certo, né? Então você vê que tem que julgar as coisas. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Aquela ideia que quando o profeta está falando é Deus que desceu naquele lugar, e ai daquele que... Mas está escrito aqui claramente, o profeta e os outros julguem, né? Embora o contexto aqui está se referindo também à profecia da pregação, talvez, mas né, se eu tenho que julgar a palavra, eu tenho que julgar tudo. 1 Coríntios 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. O que é provai os espíritos? É julgar. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 10, 14, 1. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Como eu vou fugir da idolatria se eu não julgar? Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que é digno. Lucas 7, 41 e 43. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Né? Julgaste bem. Então, como é que você vai viver sem fazer juízo de valor? Não tem jeito. Então, quando a Bíblia diz que não é para julgar, não é para julgar levianamente, não é para julgar segundo a aparência, não é para julgar precipitadamente, e também um outro tipo de julgamento aqui que Deus condena terrivelmente, irmãos, que eu vou falar agora. Então, não significa que você não possa fazer juízo de valor das pessoas em hora alguma, em tempo algum. Não é isso. A gente não só pode julgar como deve, não tem como você viver sem julgar. Agora, existem critérios para se fazer um julgamento. E muitos deles eu li aqui, ó. Não julgar segundo a aparência. Não julgar levianamente. Entendeu? Então, existem critérios para se fazer um juízo. E então nós vamos agora passar para esse assunto aí. Devemos julgar. Aí então, no 20 aí, ainda dentro desse tema, se julgar é pecado ou não, devemos julgar, mas temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque existem critérios para se julgar. Olha o que diz Êxodo 23, 7. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Irmão, se matar o inocente e o justo, você pode entrar em apuros no dia da prestação de conta. Da falsa acusação, você julgar levianamente e levantar uma acusação contra a pessoa, defamar a pessoa, acabar com a vida do justo. Então, tem um obreiro aqui na igreja, é tão terrível que eu nem dá para dar nome como exemplo. Vamos supor, tem alguém muito importante aqui na igreja, ou até da outra mesmo, pastor da outra igreja, ou alguém, e ali eu julgo levianamente. Eu vejo o cara lá abraçado com a moça, falei, nossa, mas aquele ali não é o abraçado com a moça? Puxa vida, saio falando para todo mundo que o cara está no adultério, que não sei lá o que, mas não estava nada, era a irmã dele que tinha chegado de viagem, ele estava com saudade, aí saiu para todo mundo falando de adultério. Irmão, na hora da prestação de conta vai ficar feio o negócio para quem faz isso, você entendeu? Então nós não podemos julgar pela aparência, nós não podemos julgar, entendeu, levianamente, mas temos que fazer juízo de valor, senão não dá para a gente viver. E nós temos que separar bem o que é falar mal dos outros, julgar, exortar, disciplinar ou passar adiante boatos que a gente não tem certeza. Que tem gente agora com a internet, isso aí é moda, né? Passar adiante boatos, né? Que você nem sabe se é verdade, mas vai passando adiante. Aí passando para frente. Então é diferente. Agora, como é que eu vou
exortar a pessoa sem fazer juízo de valor, sem julgar que ela está errada em determinada coisa? Como é que eu vou disciplinar a pessoa sem fazer um juízo de valor, sem julgar? Como que eu vou? Então, o que acontece? Se a gente percebe que alguém, eu vou fazer o juízo de valor, e não só eu, qualquer um de vocês, fazer o juízo de valor, você percebe que tem alguém que está andando em coisa errada, está fazendo coisa errada, né, principalmente que for meio grave, qual que é o procedimento correto? Muitas vezes as pessoas vêm e falam para o pastor, isso é certo, mas não é o mais certo. Se for uma pessoa nova na igreja, tudo bem, mas se for um irmão mais experiente que mais antigo na igreja, o mais certo mesmo é você ir conversar com a pessoa, né? Entendeu? Eu vou ler um texto aqui que vai falar sobre isso. Você ir conversar. Por que é o mais certo? Porque se você vem falar com o pastor, aí ela vai falar, é fofoqueiro, é não sei lá o quê, papai. Então você vai e conversa com a pessoa. Agora, tem uma outra opção também. Se a pessoa vem falar comigo, aí nós vamos dois juntos falar com ela, para ela não ficar depois dizendo que o outro foi lá e falou por trás, sabe? Tudo tem regra, irmãos. Tudo tem regra. Se a gente fizer as coisas fora das regras, a gente não consegue ser perfeito, entendeu? Eu não consigo, irmão, não dou conta. E pessoa muito dodói, eu falo, olha, ou ela vai mudar, um dia ela vai sair mesmo, não adianta. Entendeu? Porque um errinho pequenininho, uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai cometer. Se a pessoa, às vezes, sai da igreja por causa de uma coisinha muito pequena, eu fico triste, mas nem, com esse coração aí, se ela não saiu por esse errinho aí, ela ia por outro mais à frente, porque a gente não dá conta de ser perfeito, né? E sem contar que tem vez que também você fez uma coisa que foi errado no juízo dela, na interpretação dela, né? Então, e aí? Pessoas muito sensíveis não dá, porque mesmo você conseguindo ser perfeito, não vai dar certo, um dia ela vai sair, porque você vai fazer alguma coisa que ela vai achar que estava errado, aí pronto, já foi o suficiente. Pessoa que for muito sensível, entendeu? Aí não tem jeito. Então, por isso que é só Deus mesmo que segura as pessoas na igreja. Homem nenhum segura ninguém na igreja, viu? Você está aqui, irmão, se você identificou com a minha pregação, se você tem um carinho pela minha pessoa, um respeito, louvado seja Deus, isso é bom demais. Mas olha, quem sustenta você aqui é Deus, a palavra é Deus, né? A palavra é Deus tocando seu coração, fazendo você entender a palavra. É isso que sustenta, não tem jeito. Então vamos lá. Primeiro, Êxodo 23. Devemos julgar sim, mas tem que ter muito cuidado. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo. Quando você faz um juízo, né, errado, precipitado, você acaba matando o inocente, né? Agora, e o texto famoso que eu entendo que muitos pastores só conhecem esse aqui na Bíblia que fala sobre julgar. E só conhece esse. Muitos crentes só conhecem esse. Eles acham que na Bíblia só tem esse texto aqui que fala sobre julgar. E é baseado nesse texto que eles falam que a gente não pode julgar. Aí Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Espera aí, até aí. Mas no versículo 6, não, mas primeiro vamos explicar isso aqui. O próprio texto aqui, ele já explica que tipo de julgamento que não pode. Ele começa dizendo, não julgais, mas depois ele explica que tipo de julgamento que não pode. O próprio texto. Eu já ministrei aqui, na igreja, está no YouTube lá essa palavra, alguns princípios básicos e fundamentais para interpretar a Bíblia corretamente. Então, alguns básicos. E os dois fundamentais e os principais quais são? O primeiro
Primeiro princípio, para não se interpretar erroneamente a palavra, qual que é? Primeiro princípio, avaliar o contexto. Lê o texto todo, não lê o versículo só isolado. Lê o texto todo. Esse é o primeiro princípio. E o segundo qual é? Juntar outros textos que falam do mesmo assunto. Foi o que eu fiz aqui. Você prestou atenção que eu juntei ali uns 10 textos que falam do mesmo assunto, que falam sobre julgar? Prestou atenção? Então o primeiro princípio é esse, avaliar bem o contexto. Em que contexto Jesus falou aquilo? Em que momento? Que a sequência, alguns versículos depois e alguns versículos anterior, está se referindo ao quê? Né? Esse é o primeiro. O segundo é os contextos, é o que eu estou fazendo aqui. Eu coloquei vários textos, né, de outros livros, de outros, né, escritores, fala do mesmo assunto. E isso ficou bem claro para vocês ali, porque eu li vários textos que falam que a gente deve julgar sim. Então, mas aqui, se a gente for avaliar o contexto, né, o próprio texto, na sequência, ele está dizendo que tipo de julgamento que não é para fazer. Qual que é o tipo de julgamento que Deus mais condena? A pessoa está em pecado, a pessoa está em adultério, e vem para a igreja e quer ficar olhando na roupa das irmãs, se está boa, se está direito, se não está muito apertada, se não está muito curta, entendeu? Esse tipo de julgamento é do inferno. Quem está em adultério não pode ficar olhando se a saia da irmã está curta ou se a calça está muito apertada. Ele está com uma trave, está querendo tirar o cisco do outro. Esse é um julgamento maligno, é um julgamento que vem do inferno. Então é uma coisa que eu falo para vocês, para julgar os outros, para julgar as coisas, nós precisamos também andar em santidade. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ter um mínimo de santidade, de estar em coisa. Senão como é que você vai julgar? É igual aquela história. Pastor, 60 anos de ministério, né? Leu 2.000 livros, passou umas 10.000 noites acordado, orando, lendo a Bíblia. Aí ele fala, isso aqui é assim, assim, assado. Aí vem um cara lá, que tem um ano de convertido, ou mesmo que tenha 10, mas nunca leu a Bíblia direito, não estuda, não ora, e fala, eu não concordo. Entendeu? Assim não dá, né? Tudo bem, não estou dizendo que você, que é um novo convertido, até um cara que, né, veio a primeira vez, pode discordar de mim. Mas estou falando assim, aqueles povo que está toda hora, eu não concordo, quer saber mais que o cara. Tem gente que é assim, é do contra, né? Tudo que você fala, eu não concordo. Graças a Deus não tem aqui, porque se vier essas pessoas, ou elas mudam de vida, elas convertem ouvindo a palavra aqui, elas mudam de vida, ou elas saem, elas não ficam. Não tem jeito. Então, aqui, por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho? Arqueiro é um cisco, né? Quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então eu não estou dizendo que porque eu tenho mais tempo de igreja, que eu não me interprete mal, não estou dizendo que porque eu tenho mais tempo de igreja, você não deve avaliar o que eu estou pregando. Pastor, né? Como que eu vou dar uma opinião diferente do que ele? Quem sou eu? Não é assim. Você pode e deve dar a sua opinião, você pode até vir questionar, falar, pastor, o senhor falou um negócio lá, mas eu tenho dificuldade de crer no que o senhor falou e tal. O senhor, vamos conversar aqui. Para mim, esse negócio está errado. Por que será? Será que eu não entendi direito? Né? Então, não é que você não pode discordar. Eu estou falando que é uma pessoa que é do contra, né? Quer saber mais, né, do que os outros, quer julgar todo mundo, mas ele mesmo não ora, não estuda a Bíblia, não mudou de vida. Não. É esse tipo de julgamento que Deus condena fervorosamente, vamos dizer assim. Fervorosamente é boa, né? Essa ele condena. Então, a gente tem que tomar cuidado. E agora como?
Esse texto, mesmo vou voltar aqui para trás. Eu sei de cor aqui, não está escrito ali o 6, mas eu acho que é o 6 que fala aqui, né? O 6, não é o versículo 6 ali, né? Ali é depois do 7, do 1 ao 5. Mas se eu tivesse colocado mais um versículo ali, Mateus 7, 6 fala de não dar pérolas aos porcos. Então, como é que eu vou saber quem é porco e quem é ovelha, se eu não fizer juízo de valor? Você viu que o próprio texto mesmo, ele já fala que tipo de julgamento que não pode. Ele não está dizendo que não pode julgar. Você vê como que a gente lê a Bíblia superficialmente, levianamente, sem o Espírito Santo, a gente vai entender tudo errado, não tem jeito. O diabo, ele vai deitar e rolar, né? Tem que ter amor, tem que se humilhar, tem que se arrepender dos pecados, tem que buscar a ajuda de Deus, tem que ser sincero diante de Deus, porque senão o diabo vai deitar e rolar, né? Não tem jeito, porque é Deus que nos dá a interpretação, é só Ele. As coisas de Deus são tão mais altas que as nossas, os pensamentos de Deus são tão mais altos, a sabedoria de Deus ela é tão maior do que a nossa, que, irmãos, só Ele mesmo para abrir o nosso entendimento, para a gente entender a palavra. Mas como abrir? A gente vai abrir o nosso entendimento se a gente não se humilhar, Senhor, depende de Ti, Senhor, tem misericórdia de mim, entendeu? Se a gente não baixar o topete, como é que Ele vai abrir, meu Deus? Então a gente pode e deve julgar, mas tem que ter bastante cuidado, tem que ter uma certa cautela. A gente não pode julgar pela aparência e nem julgar levianamente. Agora, em relação aos falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos apóstolos, aí a ordem é bem clara. Aí Deus ordena o tempo todo, que é para julgar o tempo todo. Talvez exagero, mas vários textos na Bíblia, né, que tem uma ordem bem explícita, né, para julgar os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Mateus 7, 5 e 16. Né? Mateus 7, 5 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, pois, porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Veja bem, primeiro ele diz que é para julgar aqui, é uma ordem aqui. Acautelai-vos, tomai cautela, tenha cautela com eles, cuidado. O que é isso? Não é julgamento? Entendeu? Tenha cuidado, cautela. E aí ele ensina como julgar. Ele ensina que jeito que você vai identificar. E aí ele fala, olha, você toma essa cautela, faça o juízo, faça o julgamento com bastante cautela, com bastante cuidado, mas observe os frutos. Observe os frutos. Então, por exemplo, vou falar sem medo de errar. Quando você tem certeza, você tem certeza. Vou falar sem medo de errar. Por exemplo, todo pastor que é segundo casamento é falso. Todos, sem exceção. Sem exceção. Porque está bem claro na Bíblia, né, que seja homem de uma mulher só. Então, todo pastor que é de segundo casamento é falso. Mas não é falso assim no sentido que ele está lá sabendo que é falso, que ele está enganando. Ele foi ordenado sem a direção de Deus, ele foi ordenado por homens. Deus não está abençoando isso aí. Ele às vezes até acha que é um homem de Deus, mas Deus não está abençoando isso aí. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus não é homem para falar uma coisa no passado e hoje falar outra, irmãos. Se Deus já escreveu aqui que tem que ser um homem de uma mulher só, Deus agora vai mudar de ideia. Não, mas esse aqui eu vou abrir uma exceção. Irmãos, é ridículo isso. Então, sem medo de errar. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Em quase tudo tem exceções. Quase tudo. Nesse caso não tem exceção. Todo pastor que é de segundo casamento é falso. Todo. Né? Deus não está aprovando o que ele está sendo feito. Ele pode ser talvez nascido de novo? Pode. Mas que Deus está aprovando o ministério dele, que foi Deus que tocou no coração do pastor maior para poder ordenar ele? Não. Isso não, porque Deus teria mudado, e a Bíblia diz que Deus não muda nos seus princípios. Deus não fala uma coisa no passado e hoje vem falar outra. Não tem como, isso não existe. Pastor, e esse povo que
frequenta esse tipo de igreja? Bom, conheci uma pessoa, eu falei para ela, e aí, como é que está o fulano lá? Terceiro casamento. Como é que está o pastor fulano lá? A igreja dele está abarrotada. Falei, mas que tipo de gente? Ela falou, tudo gente de segundo, terceiro casamento. Então o que acontece? Tudo, quando a gente fala tudo, é uma força de expressão. Não são todos, está querendo dizer que é a maioria, né? Mas pode ter uma pessoa salva, uma pessoa não, pode ter mais pessoas salvas num lugar desse? Pode. Tem uma grande chance, né, de uma pessoa dessa, Deus encaminhar ela para uma igreja melhor, onde tem a direção do Senhor, tem uma grande chance. Mas se Deus não encaminhar ela vai para o inferno por causa disso? Se ela é salva, não. Mas ela vai ter uma vida de derrotado o tempo todo nesse mundo. Porque ela anda com derrotado. Ela anda com quem não tem aprovação de Deus, ela não vai ter também. Entendeu? Então o que acontece? Tem filho que vive como escravo. O Anderson falou aqui esses dias a respeito do filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Ele era filho. Ele vivia na casa, mas ele não vivia como filho, ele vivia como escravo. Então tem crente que se ele nasceu de novo e ele acaba parando numa igreja dessa, ele vai ir para o inferno por causa disso? Não. Mas ele vai viver uma vida de derrotado, um inferno na vida dele até o fim. Entendeu? Por quê? Não está debaixo da direção de Deus. Deus não está aprovando o que está sendo feito ali. Entendeu? Deus não está aprovando. Escreve uma coisa na cabeça de vocês. Escreve. Deus falou uma coisa no passado, muito claramente, Ele não vai falar outra agora. Se Ele já falou que o homem tem que ser de uma mulher só, Ele não vai mudar de ideia. Então, um pastor, ele pode fazer o seguinte, eu vou ordenar você. Ele pode ordenar uma meia dúzia num dia. Mas Deus vai aprovar aquilo? Não. Não. Então tem pessoas que são ordenadas a pastor, mas são ordenadas por homens, mas Deus, esse homem que ordenou ele não buscou a direção de Deus. Não significa que você ordenou alguém que é ordenado vai ser perfeito agora, não vai cometer erros. Não, Davi cometeu. Não se está se falando disso. Está se falando que, pelo menos, ele tinha que ter os princípios ali. Quando foi ordenado, tinha que ter os princípios básicos. A Bíblia é clara, se ele não consegue cuidar da sua família, como é que vai cuidar da igreja? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Mas, eu fico imaginando o seguinte, como que a gente não poderia, sabe, você não pode julgar os outros, se a Bíblia diz em Salmo, acho que é Salmo 1, é Salmo 1, que fala que não vos assenteis à roda dos escarnecedores. Como é que eu vou saber quem é escarnecedor e quem não é? Para eu não me assentar à roda dos escarnecedores, se eu não fizer juízo de valor, se eu não julgar. Veja bem como que é as coisas. Então, somos ordenados a julgar os falsos mestres e falsos ensinos. Olha o que diz aqui. Romanos 16, 17. Lembra que falou que a gente tem que julgar os frutos? Olha os frutos aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Irmão, eu tinha igreja aqui. Eu tinha igreja nesse prédio aqui, com outro nome. Tinha 92 membros. Para não fazer escândalo, para não dar racha, brigaiada, metade vai para lá, metade vai para cá, entendeu? Eu fui saindo devagarinho, ainda treinei um obreiro para ficar no meu lugar. Depois que eu decidi sair, ainda passei mais um ano treinando o obreiro para ficar no meu lugar, trabalhando para ficar no meu lugar, para eu sair e começar de novo com 2 casalzinhos. Olha o que diz aqui, aqueles que provocam escândalo, faz divisões, racha, confusão, brigaiada. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonho engana o coração dos incautos.
Agora olha o que diz Efésios 5:11. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejam cúmplices das obras das trevas, entendeu? Se a pessoa está num lugar onde a palavra é mentirosa, onde a palavra está sendo pregada não é correta, ela está sendo cúmplice. E ser cúmplice é pecado, e ser cúmplice tem consequências, e são terríveis as consequências. O cara pode até não ser vendedor de droga, mas se estava junto com o vendedor de droga, e viu que o cara estava vendendo droga, e ficou fazendo onda ali, a polícia vem, leva os dois, e até se provar que era só o outro que estava vendendo droga, meu filho, vai levar uns 20 anos na cadeia. No sentido espiritual é a mesma coisa, a Bíblia diz, não sejam cúmplices das obras das trevas. Irmão, ser cristão de verdade é uma coisa um pouquinho mais séria do que você imagina. Não é só não fazer o mal, é fazer o bem na hora que tem que ser feito também. Não é só não falar bobagem, mas é falar o certo quando é para falar. Não é ficar calado quando deve ser falado. Irmãos, cristianismo é coisa séria. E nós temos que decidir bem de que lado estamos. Se é do lado de lá ou do lado de cá. Tem que decidir. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, não é no Velho Testamento não. Em Apocalipse, Novo Testamento. O livro das Revelações. É João, o mesmo que escreveu o Evangelho, o apóstolo do amor. O que ele diz? O que ele escreveu ali? Acho que é Deus que está dizendo, não foi ele que escreveu ali. Inspirado por Deus. Apocalipse 3. Você não está nem frio e nem quente, está morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É sério? Como que eu vou pregar uma palavra mole, como diz os outros, se ela é dura, se ela não é mole? Se eu estou pregando uma palavra suave, coisa é porque eu estou mudando a verdade. Se eu estou falando só do amor, é porque eu estou falando só uma parte da verdade, não estou falando toda a verdade, né? Vamos falar do remédio, existe um remédio sim, e o remédio é bom, e é Jesus Cristo, mas existe um diagnóstico também, existe o pecado, quando nós temos que abandonar ele, nos livrar dele, né? Não sejam cúmplices. 2 João 1, 8 e 11. Acautelai-vos, de novo, tomai cautela, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, para receber completo galardão. Quando diz, tomar cuidado, para não perder aquilo que foi realizado com esforço, primeiro que nós sabemos que salvação não se perde. Segundo que o texto aqui não está falando de salvação, está falando do galardão. Correto? Então, acautelai-vos para não perderes o que temos realizado com esforço, mas para receber o completo galardão. Qual é a situação que pode fazer com que a gente perca o galardão e não receba o galardão completo? Galardão, obviamente, não vou explicar aqui o que é, mas é algo que você vai receber lá no céu, é algo bom. Então, o que pode nos levar a perder galardão? Olha o que diz o texto. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você ainda crê que tem gente desviada? Que tem crente nascido de novo que está desviado há muito tempo? Então, veja bem, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você ainda tem dúvida quando eu falo que esses apóstolos que pregam tudo errado aí é tudo falso? Você ainda tem dúvida? Então tá. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.